Olá, tudo bom? Voltamos agora do nosso intervalo. Espero que tenham tido aí um bom momento de confraternização, um bom momento de colocarmos as coisas em ordem para nós continuarmos para o nosso segundo momento. Vamos então, em um assunto, continuando na mesma esteira que nós estávamos tratando sobre avaliação, e agora nós vamos aprofundar um pouco mais naquele ponto que eu já chamei a atenção, que é a integração do processo avaliativo ao processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos aprofundar essa questão para que ao final dessa aula nós tenhamos a clareza do quanto a avaliação deve estar integrada ao processo de ensino-aprendizagem. Tá bem? Então, tá aqui a nossa frase, está aí no slide que está posto para vocês. Avaliar ao ensinar, ensinar ao avaliar. Ok? Então, vamos produzir os nossos conteúdos pensando na avaliação e vamos ministrar os nossos conteúdos avaliando durante o processo. Tá bem? Então, vamos só para deixar aí bem claro, bem grandão na sua tela, na tela de vocês, o segundo slide, o terceiro já, né? O terceiro slide é como avaliar ao ensinar e como ensinar ao avaliar. Então, nós já falamos bastante essa frase, vamos tentar então absorver instrumentos de como fazer para avaliarmos durante o ensino e ensinar durante a avaliação. Vamos lá? Vamos pensar na seguinte situação. Nós estamos no começo do ano e iremos começar a ensinar um conteúdo como soma, né? O processo de somar para os nossos alunos. Primeiro ponto que nós devemos fazer é considerar que todos os nossos alunos trazem um repertório da vida externa, da vida fora da escola, trazem um repertório das suas casas, independentemente da situação econômica, social, familiar em que eles estão inseridos. Todos os alunos trazem alguma bagagem, algum conhecimento prévio, como nós chamamos. Esse conhecimento prévio não pode ser descartado. Esse conhecimento prévio é uma massa, é um conteúdo importantíssimo para que nós possamos colocar as bases do nosso conhecimento. Sempre é necessário que nós levemos em consideração o que o nosso aluno já sabe sobre um determinado assunto, o quanto ele sabe e quais as referências daquilo que ele sabe. Apenas a partir daí nós devemos começar a construir a aprendizagem. Quem primeiro trouxe uma metodologia sobre isso foi Jean Piaget, quando ele analisa as plataformas de aprendizagem, e a partir daí ele vai propondo que nós então construamos novos patamares de aprendizagem sobre aquilo que o aluno já conhece. Então, o primeiro ponto que nós fazemos não é ensinar, o primeiro ponto que nós devemos fazer é avaliar. Percebe a diferença? Então, antes de começar a ensinar um conteúdo, nós devemos avaliar o quanto aquele aluno já sabe ou já tem base para aprender o conteúdo que está sendo proposto ou que será proposto. Então, se vamos aqui voltar no nosso exemplo, vamos ensinar soma, processo de somar. Devemos perguntar para os nossos alunos, devemos questionar primeiro aos nossos alunos como eles fazem com os seus brinquedos, quais os procedimentos que eles fazem com as suas brincadeiras do dia a dia, como eles fazem para marcar, por exemplo, no futebol, como eles fazem para marcar quem está ganhando e quem está perdendo. Será que eles usam procedimentos metodológicos de soma nas suas brincadeiras? Com certeza eles usam. Com certeza, ao jogar futebol, por exemplo, eles sabem que marcou um gol, que marcou 2 gols e que o time que marcou 2 gols está vencendo o time que não marcou gol algum, ou aquele que marcou 3 gols está vencendo o outro time que marcou apenas um gol. E como eles sabem que 3 não é 1 e que 3 é mais do que 1? Opa, eles já conhecem soma, eles já praticam soma, eles já praticam comparação, eles já praticam o conhecimento de acumulação.
ele já tem um monte de conhecimentos que nós devemos usar dentro de sala de aula, percebe? É importante então nós trazermos do repertório cultural dos nossos alunos as bases para que nós possamos continuar o processo de ensino-aprendizagem. Os alunos não começam a aprender no dia que eles pisam dentro da escola. Eles começam a aprender no dia que eles abrem os olhos quando saíram da barriga da mamãe. É assim que funciona com o ser humano. No primeiro momento em que a criança está fora já da barriga da mãe, ele já começa a aprender sobre o mundo. E na verdade nós sabemos que dentro da barriga da mamãe eles já estão aprendendo. Então a criança começa a aprender já a partir de quando ele é gerado. Nós não podemos ignorar todo esse aprendizado. Não podemos ignorar todo esse repertório cultural. Não podemos ignorar toda a vida que o aluno já teve antes de chegar na escola. É por isso que é muito importante nós participarmos do processo de integração do aluno quando ele chega na escola. Isso vale para a primeira classe, vale para quando o aluno começa a frequentar a escola, vale para o primeiro dia de aula após o período de férias, porque eu não sei se acontece com vocês, conosco acontece sempre, tenho certeza que acontece com vocês. O aluno sai de férias, né, termina o período de aula, entra no período de férias, quando nós voltamos, aquele aluno mudou, é outra criança. Às vezes para o bem, às vezes ele deixou de ser aquela criança afetiva, aquela criança amorosa e chegou diferente. Então é importante nós reconhecermos os nossos alunos depois de períodos de férias e principalmente quando eles entram na escola. E isso é avaliação, percebe? Então, a primeira coisa que devemos fazer antes de qualquer conteúdo é avaliar o quanto aquele aluno já sabe daquele conteúdo ou o quanto ele já sabe de algum conteúdo que irá facilitar o nosso trabalho pedagógico. Por quê? O ensino precisa ser relevante. Mais uma vez, eu repito isso. Existe uma série, não é muito bonitinha, é uma série de zumbis, e chama-se Walking Dead, não sei se vocês conhecem aí, mas tem uma cena nessa série de TV em que um personagem começa a ensinar conceitos de cálculo de velocidade e distância para uma menina. E naquele ambiente ali, o mundo todo tinha sido afetado pelo vírus zumbi, e não tinha mais cidades como nós conhecemos, aviões, trens, enfim, meios de transporte, acabou tudo. E esse personagem estava ensinando para a menina cálculo de distância e velocidade. E aí ele foi dar um exemplo do avião que sai do aeroporto tal, e aí demora tanto tempo para chegar até o outro aeroporto. E a menina estava assim, como nós dizemos aqui, viajando, estava pensando em outra coisa. E ele parou e perguntou para a menina: você já viu um avião? E a menina respondeu: não, eu nunca vi um avião voando. E aí ele cai em si e percebe que daquela forma que ele estava ensinando, jamais a menina ia aprender, porque ela nunca tinha visto um avião voando. Muitas vezes nos livros, muitas vezes nas propostas de exercícios, existem propostas de situações que não fazem parte do repertório cultural dos nossos alunos. O aluno não vai aprender desse jeito. É melhor nós irmos para o pátio, é melhor nós irmos para a quadra, é melhor nós brincarmos com alguma brincadeira que o nosso aluno já faz, e a partir daquele repertório cultural nós vamos pegar um elemento que nós iremos utilizar para ensinar aquilo que nós queremos ensinar para os nossos alunos. Percebe? Eu volto aqui na aula que nós demos ontem sobre palavras que os alunos desconhecem. Isso é muito comum. O vocabulário ele vai mudando de uma geração para outra. E por conta da tecnologia, por conta da velocidade que as coisas acontecem ultimamente, o período geracional ele é cada vez menor. Então, de um ano para o outro, as coisas mudam muito. Então, as palavras que nós usamos para designar objetos ou situações, muitas vezes são totalmente diferentes das palavras que os nossos alunos utilizam. Aqui eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, há 2 anos atrás, estava na moda usar o termo sinistro. Sinistro era, na nossa época, talvez algo assim, meio macabro, né? um
um filme de terror, algo do tipo. Hoje não, hoje é algo legal. Nossa, que sinistro isso, algo, né, algo bacana, algo diferente. Então assim, as palavras mudam de significado e isso é normal. Por quê? Porque o idioma é vivo, o idioma muda ao longo do tempo, muda por conta da cultura. Então nós devemos estar conectados com os nossos alunos, devemos ouvi-los antes de falar, devemos perceber aquilo que eles vivenciaram fora do período da escola. Numa segunda-feira, por exemplo, é muito importante perguntarmos como foi o final de semana, o que fizeram, quais foram as experiências, e como nós já sabemos qual é o conteúdo que nós vamos ensinar, a partir de alguma coisa que um aluno fala, nós pegamos aquele gancho e a partir dali nós vamos ensinar. A partir de uma vivência dos nossos alunos, nós vamos conectar com o objetivo de ensino-aprendizagem, percebe? Então isso faz parte da avaliação, avaliar enquanto ensinamos. Então nós vamos avaliar qual é o conhecimento prévio, vamos propor a partir do conhecimento prévio e de exemplos do cotidiano do nosso aluno, a forma de, aí sim nós vamos fazer e aplicar a nossa forma de ensinar. E vamos ensinar a partir de uma avaliação. Começamos a ensinar ao longo do processo, nós vamos perguntando para os nossos alunos e pedindo para que eles nos deem outros exemplos, pedindo para que eles nos exemplifiquem aquilo que nós estamos ensinando. Então, por exemplo, em um conteúdo de língua portuguesa, nós ensinamos o que é verbo, por exemplo. Quando nós ensinamos o que é verbo, nós dizemos verbo é ação, verbo é o centro de uma frase, do centro de uma oração, e aí nós ensinamos o conteúdo verbo. A partir desse momento, nós devemos proporcionar ao aluno a oportunidade, o momento dele praticar esse conhecimento. De preferência, praticar entre eles, entre os alunos, para que então ele traga aquele aprendizado que nós propusemos para a prática. Quando o aluno faz isso, a resposta em uma avaliação, a resposta em um trabalho escrito será automática. Então nós não devemos partir da proposta de ensino direto para uma avaliação escrita, por exemplo. Isso não está correto. O correto é nós praticarmos na vida real. O que é a vida real? Ela fala, é perceber na fala, perceber nas frases quais são os elementos que compõem uma oração, que compõem uma frase. Então ali ele vai perceber o sujeito que está conectado com o verbo e como ele vai conjugar o verbo, e ali na fala é a primeira avaliação que nós temos, para que o aluno entenda o significado daquilo que nós estamos ensinando, para depois ele codificar na escrita aquilo que nós já ensinamos e que ele já entendeu a partir da fala. É muito importante isso e tem tudo a ver com a questão antropológica que nós falamos ontem. O que veio primeiro, a língua escrita ou a língua falada? Está aí uma conexão com a ordem, como os alunos, como nós enquanto seres humanos aprendemos os conteúdos. Primeiro, nós percebemos através dos sentidos. A escrita não é um sentido natural. A escrita foi aprendida, foi desenvolvida pela humanidade. Em primeiro lugar, vem os 5 sentidos. É assim que nós percebemos o mundo. Nós percebemos o mundo através da visão, do olfato, do paladar, do tato. É assim que os homens começaram a contar a partir do acúmulo de pedrinhas, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas calcular significa juntar pedrinhas. Não sei se é em Moçambique assim, mas aqui, quando uma pessoa tem pedra nos rins, por exemplo, nós dizemos que ele tem cálculo renal. O que significa isso? Tem pedra nos rins, porque cálculo é a palavra latina para pedra. Então, calcular é juntar pedrinhas. Percebe? Então, nós não devemos partir da escrita como uma forma de avaliação. As primeiras avaliações em um processo de aprendizagem é através dos 5 sentidos. Então, o que os alunos estão vendo, o que eles estão ouvindo, o que eles estão cheirando, o que eles estão tocando, deve ser avaliado primeiro antes da escrita. A escrita sempre vem depois. Primeiro nós avaliamos a partir dos 5 sentidos dos alunos. Processos antropológicos de aprendizagem. É assim que deve ser feito.
Por quê? É muito comum, como eu disse ontem também, que o aluno saiba reproduzir formas de escrita. Por quê? Porque nós estamos ensinando e o aluno acaba decorando algo que nós ensinamos. Decorar não é aprender. Decorar até significa fazer decoração, né? Decor significa fazer decoração, ou seja, eu faço porque vem de dentro. Ok, muito bem, o significado é lindo, mas o aluno que decora um exercício matemático, decora uma fórmula matemática, ele não vai levar isso para a vida. O aluno só vai levar para a vida, fora da escola, ao final do período escolar, aquilo que fizer sentido para ele. Aquilo que fizer sentido para a vida dele, aquilo que ele aplicar, isso sim o aluno irá fazer para a vida. Então, qual é o processo de aprendizagem que vocês já estudaram, se eu não me engano, na semana passada? Nós ouvimos, nós absorvemos um conteúdo, se nós praticarmos esse conteúdo, nós avançamos em um nível de aprendizagem. Se nós ensinarmos esse conteúdo, nós vamos avançar mais ainda nos objetivos e nas dimensões de aprendizagem. Por isso que eu comentei ontem, se eu não me engano, que um bom exercício de ensino-aprendizagem é proporcionar aos alunos a oportunidade de um aluno ensinar ao outro. Por quê? Porque quando nós ensinamos algum conteúdo, nós avançamos no processo de aprendizagem. Ensinar é uma ferramenta de aprender, ok? Então, se nós proporcionarmos aos nossos alunos a oportunidade de que eles ensinem, de que eles expliquem, nós estaremos fazendo com que o cérebro dele aumente a plasticidade neural. O que significa isso? Quando nós precisamos falar algum assunto, quando nós precisamos verbalizar algum assunto, o nosso cérebro faz conexões para que aquilo que nós estamos pensando faça sentido para que seja falado. Então o cérebro é forçado a organizar determinado assunto de tal forma que tenha lógica para outras pessoas. Isso faz com que o nosso cérebro coloque a aprendizagem, coloque o conteúdo em uma sequência que faz sentido. Isso faz o cérebro guardar essa informação de uma forma privilegiada na memória. Por quê? Aquilo que não faz sentido, o cérebro conecta, não fez sentido, ele joga fora. Quando nós dormimos à noite, quando o cérebro faz o trabalhinho de reorganizar o conteúdo que ele aprendeu no dia, aquilo que não faz sentido, ele vai jogar fora. Por isso que muitas vezes o aluno faz uma prova, tira uma nota 6, 7, depois ele não lembra absolutamente nada. Por quê? Porque ele só reproduziu alguma coisa que não faz sentido para ele. Isso não é aprendizado. Isso é reprodução, isso é fazer igual alguém já fez, isso não é aprendizado. As nossas avaliações devem proporcionar momentos de aprendizagem. Então nós já entendemos, espero que você já tenha entendido como avaliar durante o ensino. E aqui nós conectamos como ensinar no momento de avaliar. Então quando nós avaliamos, nós devemos fazer conexões que causem no aluno uma reorganização neural, para que ele tenha a possibilidade de organizar o conteúdo para ser respondido de uma tal forma que o cérebro do aluno irá organizar esse conteúdo e encaixar de uma tal forma que faz sentido para ele. Pois bem, os nossos cérebros são iguais? Você pensa igual a mim? Não. Mas tudo bem, nós somos do Moçambique, o professor Márcio é do Brasil, é natural, nós temos culturas parecidas, mas diferentes. Tá bom, vamos aí para a sala de vocês. Um de vocês pensa igual ao outro? Não preciso nem falar o nome. Um não pensa igual ao outro. Nenhum de nós pensamos igual um ao outro. Pois é, o nosso cérebro faz conexões diferentes, faz caminhos diferentes. Cada cérebro é um. Deus nos fez individualmente, Deus nos fez com características próprias. Cada um de nós faz caminhos diferentes. Então, cada criança aprende de um jeito. Nesse sentido, e eu falo sempre isso, todos os nossos alunos são alunos de inclusão. Todos os nossos alunos são alunos diferentes. Cada cérebro é um universo em si mesmo. Então nós precisamos apresentar o nosso conteúdo das mais variadas formas possíveis para que nós possamos proporcionar aos nossos alunos a possibilidade de aprender.
cada um com seu caminho, cada um com seu caminho neural. Por isso, se for possível, é evidente que com turmas muito numerosas, nem sempre é possível isso. Seria bom que todos os alunos apresentassem um conteúdo. Não sendo possível isso, nós podemos proporcionar que um aluno explique para outro. Com isso nós ganhamos tempo e proporcionamos a eles a possibilidade de que o cérebro de cada um deles ordene o conhecimento de tal forma que isso comece a habitar em um lugar privilegiado na mente deles, no cérebro deles. Isso se chama plasticidade neural. Marquem esse termo, pesquisem sobre isso, deixo a lição de casa aqui para vocês, ok? Seguindo aqui no nosso próximo slide, pedir para o Juan mudar para a gente, nós vamos falar sobre como construir uma avaliação. Como construir então um processo avaliativo, um instrumento, uma ferramenta de avaliação de tal forma que nós possamos continuar ensinando a partir de uma avaliação, de um instrumento avaliativo. Muito bem, então nós vamos continuar falando agora sobre como construir uma avaliação. Nós já entendemos então, apesar de não termos estudado, nós vamos estudar isso amanhã, os tipos de avaliação, mas nós já entendemos que construir uma avaliação não é separado do conteúdo a ser ensinado, é algo que vem sendo construído ao longo do tempo, ao longo do ensino-aprendizagem, mas nós vamos começar a entender como deve ser construída uma avaliação. Você já deve ter percebido que nós vamos começar a construir a avaliação a partir do momento que começamos a pensar no conteúdo. Então, na hora de estruturar a avaliação, nós vamos levar alguns pontos em consideração. Quais são eles? Primeiro, conhecimento prévio dos nossos alunos. Segundo, conteúdo, repertório cultural dos nossos alunos. Quais são as palavras, qual é o vocabulário que os nossos alunos entendem? Quais são os exemplos que os nossos alunos entendem? De novo, vamos pensar lá no Mestre Jesus Cristo. Quais eram os exemplos que ele usava? Pescaria, agricultura. Então ele usava exemplos que faziam parte do repertório cultural de quem estava ouvindo. Essa é a natureza da avaliação. Nós vamos perceber quem está sendo avaliado, o que esse quem está sendo avaliado possui de repertório cultural, nós vamos entender e perceber o que está sendo avaliado e esse o que está sendo avaliado, ou seja, qual a aprendizagem, quais os objetos de aprendizagem. Isso pode parecer simples, mas é um pouquinho mais complexo. Por quê? Muitas vezes o professor não tem ideia do que ele está medindo. Então vamos voltar para os exemplos de matemática que são talvez mais didáticos aqui para efeito do nosso curso. Quando nós estamos medindo, por exemplo, aprendizagem de multiplicação, tem muitos alunos que ao invés de fazer e aplicar multiplicação, acaba aplicando soma para chegar no mesmo resultado. Então, por exemplo, o aluno ao invés de fazer um processo mental cognitivo de 2 vezes 2 igual a 4, ele soma 2 mais 2 e aí ele chega no mesmo resultado. E isso causa uma falsa impressão no aluno. De tal forma que depois, quando ele for fazer 2 vezes 5 igual a 10, não vai ser igual a 2 mais 5, porque 2 mais 5 é igual a 7. Então, o aluno ele acaba aplicando um caminho neural que em uma situação dá um resultado favorável, mas numa outra situação o resultado não será correto. E na avaliação nós precisamos checar isso o quanto antes possível. Por quê? Nós precisamos usar a avaliação para corrigir caminhos. Então, quando nós formos aplicar uma avaliação da tabuada, que chamamos de tabuada do 2, quando nós percebemos, e nós devemos perceber se o aluno está fazendo um processo de multiplicação ou se ele está aplicando processos de soma. Percebe? Então, na avaliação nós precisamos testar não apenas os resultados finais, mas o processo que o aluno trilhou para chegar no resultado. Lembra que eu disse que cada aluno, cada cérebro faz um caminho diferente? Pois é. Esse caminho também deve ser objeto de avaliação. Por isso que é importante que nas nossas provas escritas, nas nossas avaliações escritas, nós não tenhamos apenas
questões de múltipla resposta, né? De múltipla escolha. Por quê? Porque o aluno vai chutar, como nós dizemos aqui, né? Propor ali um resultado e talvez ele acerte, mas nós não estamos medindo o caminho que ele usou para chegar naquele resultado. E muitas vezes o caminho é mais importante do que o resultado. É evidente que ambas as dimensões da resposta são importantes, tanto chegar ao resultado final correto, quanto trilhar o caminho correto é importante e deve ser avaliado. Então, o aluno que trilhou um caminho na resolução de um problema de matemática, mas errou no último passo da conta, esse aluno deve ser avaliado, esse processo deve ser avaliado e deve ser atribuída sim uma recompensa ao aluno, nota ou uma observação correta. Da mesma forma, o aluno que fez um caminho que não foi aquele que nós ensinamos, mas chegou no resultado próximo ou até correto, também deve receber uma recompensa por ter chego no resultado. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de olhar como os orientais fazem resolução de problemas de matemática. É completamente diferente do que aquele que nós fazemos, do que aquele que nós herdamos, né, da Península Ibérica, do mundo europeu. Um chinês faz contas de multiplicação diferente de um indiano, diferente de um japonês, e não tem nada a ver com a forma como nós fazemos aqui no Ocidente ou no continente africano. É totalmente diferente. Então, assim, o que impede um dos nossos alunos desenvolver uma técnica que nós nunca imaginamos para que ele consiga chegar no mesmo resultado? Nada. Cada cérebro é um universo. Pode ser que um dos vossos alunos desenvolva uma técnica inédita e consiga fazer multiplicação de 3 números de uma forma completamente diferente. Se ele chegar no resultado, é importante que nós ensinemos a ele sim passos coerentes para que depois ele não tenha dificuldade em outros objetivos, mas se ele chegou no resultado correto, é importante nós explorarmos qual é o caminho que ele fez, porque esse caminho pode ser utilizado para desenvolver outras habilidades neurais, no caso da matemática, outras habilidades matemáticas, tá bom? Então nunca devemos ignorar o caminho que o aluno trilhou para chegar a um resultado. Esse caminho pode ser a chave para entender como aquele aluno pensa e também pode ser a chave para detectarmos eventuais problemas ou disfunções de aprendizagem. Um aluno que tem descalculia, por exemplo, que é uma falha no processamento matemático, nós podemos identificar analisando o processo para chegar a um resultado final. Então é muito importante nós analisarmos não apenas o resultado final, mas também o processo. Então, quando nós falamos sobre construir uma avaliação, nós devemos ter em mente quem é esse aluno, qual o repertório cultural desse aluno e o objeto a ser medido. Como eu disse em algumas aulas anteriores, se vamos medir a distância de uma mesa, de uma ponta a outra na mesa, nós utilizamos uma régua. Se vamos medir a distância em quilômetros de uma cidade a outra, nós temos que utilizar alguma outra metodologia que não ir mudando uma régua de lugar. Portanto, para avaliarmos um aluno em uma aprendizagem curta, devemos usar uma métrica, em uma aprendizagem longa, devemos analisar de uma outra forma. Percebe então o que deve estar claro na sua mente, professor, professora, o que você deve utilizar, o que deve estar claro para que você construa uma avaliação? Deve estar claro quem é o seu aluno, deve estar claro qual é o objeto de aprendizagem, o que você ensinou e deve estar claro o que você quer medir, tá bem? Então, eu quero medir se o aluno aprendeu multiplicação, eu quero medir se o aluno não está utilizando processos somativos para responder multiplicação, perdão. Então, tem que estar claro o que eu quero medir. E tem que estar claro, como eu disse ontem também, a partir do erro, ou seja, de uma resposta incorreta, qual a análise que eu vou fazer do erro, tá? Eu vou repetir isso. Muitas vezes nós só damos o diagnóstico de que a resposta do aluno está incorreta. Isso é muito pouco. Nós temos que entender
de que forma e qual foi o caminho que o aluno trilhou para chegar numa resposta incorreta. Porque é aí que nós iremos detectar a lacuna exata do processo de aprendizagem. Um erro de um aluno nos diz mais do que um acerto. Quando nós analisamos o que e de que forma o aluno errou, nós estamos aprendendo muito mais sobre o processo de aprendizagem do que o aluno que acertou. Porque o aluno que acertou, ok, ele trilhou algum caminho, mas o aluno que errou, ele está nos mostrando, nos dando sinais prováveis de problemas no processo de ensino-aprendizagem. Ele está nos dando ferramentas para que nós possamos melhorar a nossa forma de ensinar. Analisar o erro de um aluno é mais rico do que analisar todo o processo que um aluno levou para acertar aquela questão proposta. Então, quando um aluno der uma resposta incorreta em uma avaliação, pare, tente entender qual foi o processo que o aluno trilhou para errar a questão, não só o aluno que levou para acertar a questão. Analisar os erros é mais rico do que analisar os acertos. Ok? E aí nós vamos para o segundo ponto, que é avaliar com base em quê? Então aqui nós vamos trazer de volta, vamos avaliar com base nos conhecimentos prévios, vamos avaliar com base na aula que nós demos, vamos avaliar com base na aplicação prática do conhecimento que nós ministramos. Mas para isso nós devemos lembrar que nós devemos preparar os nossos alunos. Então, é válido nós mudarmos ou apresentarmos novos problemas inéditos para os nossos alunos no momento de prova? Podemos fazer isso, desde que nós tenhamos mostrado para o aluno diversas formas de aplicar na prática aquele conhecimento que nós ensinamos. Então, por exemplo, vamos supor que nós estamos estudando cálculo de área. Então, nós vamos propor ao aluno que ele meça e que ele nos entregue o cálculo da área deste retângulo, que é a nossa mesa. Então, eu tenho aqui base vezes altura, eu vou calcular a área dessa mesa. Pois bem, eu pego o caderno do aluno e coloco aqui e eu peço a ele, calcule a área da folha do seu caderno. Então, ele já fez o mesmo cálculo em duas superfícies diferentes. Eu posso chegar então, no momento da prova, e pedir para que o aluno calcule a área da nossa sala de aula? Posso. É um teste possível, é uma avaliação possível. Por quê? Porque ele já entendeu que basta ele multiplicar a base pela altura, ele vai chegar na área de um retângulo, na área de um quadrado. Então é possível, sim, ele transportar a aprendizagem do cálculo da área da mesa, do cálculo da área da folha de caderno, para o cálculo da área da sala de aula. Percebe que nós devemos utilizar os objetos que estão à nossa disposição para o processo de aprendizagem? É muito mais fácil o aluno aprender assim do que ele imaginar, por exemplo, direto o cálculo da área de um campo de futebol. Lembra que em algum momento nas nossas aulas anteriores eu disse que a aprendizagem é processual, ela tem que ir do mais simples, do menor, do mais próximo para o maior, para o mais complexo, para o mais distante do aluno, tá bem? Então, a aprendizagem é processual, portanto, a avaliação também deve ser processual. Então, vamos avaliar com base em quê? Com base naquilo que o aluno já sabe, com base naquilo que nós ensinamos, com base no repertório cultural do aluno e com base naquilo que nós queremos que o aluno preserve, conserve de aprendizagem. Vamos combinar uma coisa? Nós sabemos que de 100% do conteúdo que está proposto, não é necessário e não vai acontecer de o aluno reter 100% do conteúdo, reter 100% da aprendizagem. De todo o conteúdo sempre tem um ponto que é aquele ponto crucial que o aluno não pode esquecer. De todo o capítulo do livro, seja de português, geografia, história, existe um ponto que é o principal daquele conteúdo. Isso nós devemos saber previamente, nós devemos identificar previamente e deixar muito claro nas nossas aulas e também no processo avaliativo. Aquele ponto é o ponto crucial da nossa aula, é o ponto
é o cerne, é o coração do conteúdo que nós estamos ensinando. Aquele ponto deve ser o principal da nossa avaliação. Aquele ponto nós devemos testar 1, 2, 3 vezes na avaliação escrita, depois vamos reavaliar numa avaliação oral, depois em um seminário, em um trabalho, em uma exposição, em uma maquete, de alguma forma numa teatralização. Nós devemos testar de diversas formas se o aluno aprendeu aquele ponto focal do nosso conteúdo, tá bem? Então isso é uma avaliação que nós devemos fazer antes de preparar o conteúdo das nossas aulas. Nós devemos identificar qual é o ponto principal daquele conteúdo que nós estamos ensinando, ok? Por fim, nós devemos ter muito claro qual é o resultado, né? E uma coisa é consequência da outra. Então, qual é o resultado que nós iremos avaliar nos nossos processos avaliativos? Então, mais uma vez, erros dizem mais do que acertos. Então, o que nós queremos avaliar? Qual é o processo que o aluno trilhou para responder uma pergunta? Qual é o processo que o aluno trilhou para responder uma proposta de situação-problema? Qual é o processo que o aluno trilhou para dar uma resposta mais complexa, por exemplo, em história? Nós estamos trabalhando de uma forma diferente o conteúdo de história aqui no Brasil. Foi proposto que os alunos não apenas decorassem datas ou localidades, capitais de países, nomes geográficos, de acidentes geográficos, né? Está sendo proposto que os alunos analisem de forma crítica eventos históricos, façam conexões de eventos históricos que aconteceram no passado com os resultados atuais da sociedade moderna, com resultados atuais, com situações atuais, melhor dizendo, da economia, comparem situações históricas, momentos históricos, ou seja, façam uma análise crítica sobre a história. Isso é muito mais rico quando nós vamos estudar história, já que história, por exemplo, deve ser estudada sempre em uma perspectiva, em uma dimensão comparativa, né? História deve servir não apenas para acúmulo de conhecimento, mas como referenciais para entendermos o tempo presente e prevermos, né, de alguma forma, o futuro. Pois bem, quando nós levamos um aluno a comparar eventos do passado com aquilo que está acontecendo hoje, nós temos uma malha, como nós falamos aqui, muito complexa de possibilidades. Então, nós podemos ter um aluno que tem mais habilidade com matemática e ele vai avaliar melhor comparações econômicas, por exemplo, moeda, quantidades, distâncias. Nós podemos ter outros alunos que tenham mais habilidades para ciências humanas e eles vão comparar, então, outras questões que têm mais a ver com as ciências humanas. Então, ele vai comparar aspectos geográficos, aspectos humanos, então, violência, escravidão, esse tipo de outras dimensões de aprendizagem. Quando nós vamos corrigir essa avaliação, nós devemos levar em consideração, então, quem é aquele nosso aluno. E para isso nós devemos construir questões que sejam mais objetivas, por exemplo, numa prova escrita, do que subjetivas. Por quê? Lembra de ontem? Eu disse que uma vez eu fiz uma prova, eu escrevi uma prova e o aluno se inscreveu simplesmente porque sim, e eu tive que dar certo porque a prova estava construída errada, a pergunta estava errada. Nós devemos ter muito cuidado ao formular uma questão, porque um aluno que tem mais habilidade em exatas pode dar uma resposta que a gente tem que considerar certo, e um aluno que tem mais habilidades em humanas vai dissertar, vai dar exemplos e tudo mais. Então nós estamos medindo de pessoas diferentes com a mesma pergunta. Então nós devemos ter essa dimensão muito clara para nós. Por isso que nós devemos fazer aquele exercício de construir a avaliação, no caso de uma avaliação escrita, testar a avaliação como se nós fôssemos alunos, e depois pensarmos no Joãozinho, que gosta de exatas, e na Maria, que gosta de humanas, e pensar como eles vão preencher, como eles vão responder essas perguntas. Tentar simular isso. Mas e se ele responder assim? Se ele responder assim, quer dizer que ele deixou de aprender determinado conteúdo. Então, nós precisamos pensar nos nossos alunos, nos seus alunos, da sua turminha, para construir uma avaliação. Se a avaliação for externa, nós devemos pensar na avaliação enquanto nós ensinamos.
pensar em como eles serão avaliados enquanto nós ensinamos. Então, a análise de resultados ela vem depois, mas a previsibilidade dos resultados que podem vir deve fazer parte da nossa forma de construir a avaliação. Vou repetir isso. Quando nós tentamos prever, fazemos um exercício de prever como o nosso aluno vai responder à prova, nós mudamos a nossa forma de ensinar e mudamos a nossa forma de construir a avaliação. Então, neste tópico, construir uma avaliação, o que você, meu caro amigo, meu caro colega de profissão, minha cara colega de docência, tem que levar em consideração? Deve levar em consideração quem é o seu aluno, deve levar em consideração qual é o conteúdo que nós estamos avaliando e deve levar em consideração qual é o ponto focal desse conteúdo que de fato o aluno precisa reter após o término da aplicação do conteúdo. Após o término desse período de aulas, o que o aluno deve lembrar mesmo desse conteúdo. Nós sabemos que não será 100%, mas aquele conteúdo tem um ponto focal e é esse ponto focal que nós devemos trazer para o centro do nosso processo de avaliação, tá bem? Da mesma forma, podemos aplicar essa técnica para outros tipos de avaliação. Então, quando nós formos aplicar, por exemplo, um seminário, tá ok? Ou seja, nós podemos pegar um conteúdo complexo, amplo e distribuir o conteúdo em grupos, né? Então, nós temos, por exemplo, 30 alunos na nossa sala, nós vamos montar grupos de 5 alunos, e cada grupo terá que apresentar uma parte do conteúdo. Isso também é uma forma de avaliar, correto? Não sei se vocês usam normalmente essa forma, mas é uma forma muito comum de se avaliar, são os seminários. Então, qual é o cerne, o centro do conteúdo que o grupo precisa falar? Nós devemos ter isso muito claro. Algumas palavras específicas, algumas expressões específicas, um conhecimento específico deve ser esperado daquele grupo, deve ser esperado daqueles alunos, para que nós possamos medir se eles aprenderam de fato aquilo que nós propusemos que eles aprendessem, aquilo que é mais importante dentro daquele conteúdo, tá bem? Só que, antes disso, nós devemos pensar sobre o repertório, sobre quem são aqueles alunos. Muitas vezes, a própria combinação de alunos para um grupo, por exemplo, de seminário, muda completamente o resultado da avaliação. Então, nós também devemos pensar na junção de alunos, quando nós vamos propor trabalhos em grupo, na junção de alunos, na escolha de alunos, quando vamos propor seminários, apresentação de teatros, apresentação de trabalhos práticos. Qual é a característica pessoal desses alunos? Será que esses 5 alunos são sempre aqueles que são mais próximos e aí eles têm às vezes características muito semelhantes e aquele trabalho vai acabar ficando incompleto em alguma área? Por exemplo, se nós pegarmos 5 alunos que os 5 são alunos orais, são pessoas, são crianças que trabalham melhor com a oralidade e aí nós apresentamos a necessidade deles entregarem um trabalho escrito acompanhado de um trabalho apresentado. Quem é daquele grupo que tem habilidade de escrita? Pode ser que nenhum deles tenha uma habilidade de escrita. Será que esse trabalho será completo? Como você vai dar nota? Como você vai aplicar nota em um trabalho assim? Então vamos pensar direitinho. Ou na hora de combinar os alunos, se nós vamos deixar que alunos com as mesmas características acompanhem o mesmo grupo, ou se na hora de avaliar nós levaremos isso em consideração e iremos avaliar de acordo com as habilidades do grupo, tá bem? Por isso que a primeira coisa que devemos levar em consideração é quem são os nossos alunos, para que a partir daí nós possamos aplicar uma avaliação de uma forma justa e coerente com as habilidades que os nossos alunos têm, ok? Partindo para o final, nós temos aí então o último slide. Juan, põe pra gente, para variar, um versículo bíblico que para mim define a minha escolha de profissão, a minha escolha profissional. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês estão vendo aí essas garras? Não sei se vocês conhecem esse filme. Eu gosto muito de filme, gosto bastante de série. Essas garras são do Wolverine. É um personagem da série X-Men
e ele tinha uma habilidade que muita gente acaba não percebendo. Qual era a habilidade do Wolverine? Não era força, não era o fato dele ter garras que saíam das mãos dele, não. Era a imortalidade. Ele tinha uma característica de se curar das feridas e não morrer, portanto. E isso sempre me encantou. Desde criança eu tinha um pensamento que deve ser muito legal não morrer, deve ser muito legal ter passar gerações, enfim, e não morrer. E quando eu vi esse versículo no livro de Daniel, eu falei, uau, aqui está a fórmula da vida eterna, aqui está a fórmula de não morrer. Qual é essa fórmula? Olha só o que está escrito em Daniel 12:3. Os que a muitos ensinam a justiça brilharão para sempre como as estrelas do céu. Através do ensino, nós podemos continuar vivos na mente, nas atitudes, no coração dos nossos alunos. Aqueles que ouvirem aquilo que nós falamos, aqueles que guardarem no coração aquilo que nós ensinamos, é uma forma de continuarmos vivos na memória, na mente, nas atitudes das próximas gerações. Isso é poderoso. Nós podemos continuar vivos naqueles que virão depois de nós. Se nós olharmos para a Bíblia, Moisés continua vivo na prática daquilo que ele ensinou. Se nós olharmos para a Bíblia, muitos profetas continuam vivos porque nós continuamos falando sobre o que eles disseram. Há uma forma de continuarmos com a nossa memória ativa mesmo depois que nós morrermos, ensinando a justiça, ensinando através da justiça. É evidente que eu estou falando aqui com uma analogia, é evidente que eu estou falando aqui como uma figura de linguagem, mas é uma forma de nós continuarmos influenciando as próximas gerações e que essa influência seja uma influência positiva, que as nossas marcas sejam marcas positivas nas nossas crianças, na próxima geração, na geração que vai construir um Moçambique melhor, na geração que vai impactar na vida dessa nação, na geração que pode sair e evangelizar e ser missionários em outros países no continente africano. Já pensou nisso? Os nossos alunos devem ir muito além daquilo que nós fomos. Os nossos alunos devem saber muito mais do que aquilo que nós sabemos. Os nossos alunos devem alcançar resultados muito maiores do que aqueles que nós já alcançamos e que alcançaremos ao longo da nossa vida. Vamos investir tempo em preparar as nossas aulas, preparar as nossas avaliações, em sermos melhores professores, melhores mestres, melhores avaliadores, que as nossas avaliações possam contribuir para um melhor processo de ensino e aprendizagem e dessa forma nós possamos ajudar a compor, a crescer, a construir nos nossos alunos uma bagagem firme, sólida, para que eles possam trilhar caminhos maiores e mais distantes do que aqueles que nós trilhamos até agora. Ok? Desejo que essa aula tenha sido muito positiva para vocês, que vocês tenham aprendido mais um pouquinho sobre avaliação. Nas aulas de amanhã, nós iremos trabalhar sobre conteúdos de tipos de avaliação. Então, nós vamos estudar aqueles tipos que eu apresentei ontem, como nós podemos construir avaliações escritas, orais, formativas, em avaliações de diversas formas que vão cumprir papéis diferentes dependendo daquilo que nós iremos medir nos nossos alunos, tá bem? Fiquem com Deus, até amanhã, bom descanso e uma boa continuidade do dia de hoje. Um abraço grande, tchau, tchau!